Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece de deixar o seu like no episódio que ajuda a gente pra caramba. Você pode se tornar um membro do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e vão mudando gradativamente de acordo com o tempo que você é membro do canal, ou emojis pra você usar aqui nos comentários dos episódios ou em lives, como você bem preferir. E além disso, você também pode contribuir através do botão valeu, assim seu comentário fica em destaque entre os outros. Conhecida como a Maldição da Morte, o seu encantamento é Avada Kedavra. Depois que o Conselho dos Bruxos foi reformulado e o Ministério da Magia estabelecido, restrições mais rígidas foram impostas ao uso de certos tipos de magia. A Maldição da Morte foi considerada magia das trevas e, junto com Cruciatus, que era a maldição da tortura, e Impérios, que era a maldição do domínio da mente, elas se tornaram imperdoáveis, segundo a lei promulgada e sancionada pelo primeiro bruxo a ocupar o cargo de ministro da magia, Ulrich Kemp, em 1717. A partir desse momento, qualquer bruxo ou bruxa acusado da prática de tais maldições, se comprovado, ganhariam uma passagem só de ida para Azkaban. Mas quem inventou o Avada Kedavra? Qual é a origem dessa maldição? Por que essa maldição em si é imperdoável se existem tantas outras formas de se matar usando magia? E o principal, como o Avada Kedavra mata a vítima? O que acontece na pessoa que recebe, que é vítima da maldição da morte? O que acontece com o corpo dessa pessoa? O que acontece? Por que ela morre? Há fortes indícios que indicam que a maldição da morte existe desde a Idade Média, que teve seu início no século V e o seu final no século XV. Possivelmente a maldição se originou nos tempos em que a caça aos bruxos começou a se tornar alarmante, em que entre os trouxas era uma prática cada vez mais recorrente. Oficialmente, não se tem indício de quem criou a Maldição da Morte, mas talvez seja possível atribuí-la a um nome. Vocês já ouviram falar de Morgana Le Fay ou Morgan Le Fay? A Morgana era meia-irmã do rei Arthur e inimiga número 1 de Merlin. E lembrando que, apesar desses nomes existirem nas lendas do mundo trouxa, nós estamos falando desses nomes inseridos do mundo bruxo, nomes que existem no mundo bruxo, portanto, o que é levado em consideração é o contexto do mundo bruxo e não das lendas fora do universo de Harry Potter. Morgana nem sempre foi uma bruxa das trevas. Ela assumia a forma animago de um pássaro e usava sua magia para curar pessoas. Morgana chegou a ser rainha de Avalon, mas ela acabou se aprofundando nas artes das trevas. Agora, por que a Morgana teria criado uma maldição tão maligna, tão cruel e impetuosa como o Avada Kedavra se ela curava as pessoas? Vocês já notaram a semelhança das palavras do encantamento da maldição da morte, Avada Kedavra, com uma palavra bastante comum quando se trata de magia, abracadabra? Pois é, abracadabra nos tempos atuais é usada, como brincadeira ou sem nenhuma profundidade aí por shows de mágicos e ilusionistas. Mas a origem dessa palavra pros trouxas é lotada de misticismo e mistério e tinha envolvimento direto com cura. Tanto que a primeira vez que abracadabra aparece nos registros históricos é no século II em um livro chamado Liber Medicinalis, escrito por Quintus Samônicus Serenus, um sábio romano que foi tutor de 2 imperadores, Geta e Carácala. A palavra abracadabra era usada como um amuleto para curar doenças. A palavra era escrita e a cada linha repetida, tirando uma de suas letras, até que sobrasse somente uma, que era a letra A, formando ali um triângulo. A etimologia de abracadabra acaba sendo incerta. Existem diferentes versões. A mais popular é que ela vem do aramaico antigo e significa que a coisa seja destruída. Só que a autora J.K. Rowling mudou o significado. A coisa a ser destruída, que no caso pro abracadabra era a doença, passou a ser a pessoa, ou seja, a pessoa que estava ali na frente, que ela fosse destruída. Então é isso que significa o encantamento de Avada Kedavra, e a origem vem dessa palavra abracadabra que era usada para se curar pessoas. Não literalmente, o que as pessoas acreditavam nessa época. Então, tendo essas informações, eu fiz um paralelo. A Morgana Le Fay era conhecida por curar as pessoas. E a Maldição da Morte, embora seja cruel e fria, indefensável, ela
ela mata a pessoa instantaneamente, sem causar dor, sem causar sofrimento e sem deixar qualquer vestígio. Agora, e se a Morgana criou inicialmente esse feitiço para pôr um fim ao sofrimento de pessoas que realmente não tinham cura, que ela não conseguia curar com sua magia, que realmente eram casos irrecuperáveis. Sendo assim, um fim misericordioso ao sofrimento de alguém que não poderia se recuperar de jeito nenhum. Mas em algum momento, quando a Morgana passou a se aprofundar pelas artes das trevas, ela começou a usar esse feitiço que criou por hora benéfico para ajudar as pessoas como uma arma. Ele deixou de ser um feitiço que colocava fim no sofrimento das pessoas e passou a ser uma arma letal. Talvez até no período em que a caça às bruxas se intensificou. Faz sentido? Sinceramente, eu acho que sim. Eu posso comprovar? Definitivamente não. Agora, por que a maldição da morte é imperdoável? Se existem tantas formas de se matar com magia. Você pode arremessar uma pedra com magia em uma pessoa e matá-la. Você pode explodir uma pessoa e matá-la. Por que só a maldição da morte é imperdoável nesse quesito? Muito simples. Porque a maldição da morte é impossível de se defender. Ela é indefensável com outra magia. Ela é irreversível. Não existe uma magia que bloqueie o Avada Kedavra. Caco, mas nos filmes... Mano... Não leve os filmes em consideração nesse quesito. Sim, nos filmes as pessoas defendem a Avada Kedavra. Sim, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Tem lá o Dumbledore e o Aberforth usando um feitiço defendendo a Avada Kedavra. Não leve em consideração. Vamos levar informação aqui, ó, que a gente tem oficial de que o Avada Kedavra não pode ser defendido. Então, por isso ele é imperdoável. Senão, tira todo o sentido. Essas outras coisas tiram todo o sentido da maldição ser imperdoável. Enfim, você pode colocar um objeto na sua frente e acabar parando a maldição. Com certeza você pode, como o Dumbledore fez lá na luta do Ministério da Magia, onde ele coloca as estátuas na frente e acaba impedindo o Voldemort de acertar a maldição no Harry. Mas o quão versado em magia você precisa ser pra fazer isso? Tipo, nível Dumbledore. Quantos bruxos nível Dumbledore existem? Eu fico muito seguro de dizer que nenhum. Não nessa época em que Harry Potter se passa. Talvez vai surgir algum grande bruxo, como Dumbledore, talvez em 100, 200 anos, mas igual Merlin, igual Dumbledore, muito difícil. Então, por isso que a maldição da morte é imperdoável. Qualquer outro feitiço, mas com um bombarda pode matar, pode, mas você pode se proteger de um bombarda com um protego máxima. Você pode se defender de qualquer outro feitiço com outro feitiço, e não com a maldição da morte, não. Então, por isso ela é imperdoável. Agora, vamos à pergunta que define o título deste vídeo. Como que o Avada Kedavra mata uma pessoa? O que acontece no corpo da vítima? A pessoa que é atingida pela maldição da morte não tem nenhum vestígio de por que ela morreu. Porque quando aconteceu o assassinato dos Riddle, né, os trouxas fizeram autópsia lá e não conseguiam simplesmente definir o porquê que eles tinham morrido, porque não tinha nenhum vestígio, nenhum sinal. Caco, pode parar o coração? Teria sinal. Se o coração parasse e isso causasse a morte, teria um sinal, porque o corpo mostraria. Caco, a pessoa para de respirar, o corpo mostraria. Então, não é uma coisa em um órgão específico. O que eu acredito, se a vítima não sente dor, é instantâneo, é imediato, não deixa vestígios, acredito que o Avada Kedavra simplesmente desligue tudo no corpo da pessoa. Desligue tudo. Simplesmente dá um blackout na pessoa. Apaga. O cérebro para, coração para, pulmão para, rim para, fígado para, tudo para, tudo para de funcionar, tudo, exatamente tudo, ao mesmo tempo, dá um choque, um blackout, não um choque, porque um choque também ia ficar, né, um choque, literalmente um choque, mas simplesmente dá um blackout, desliga, pum, apaga, sem mais nem menos, do nada, sem deixar vestígio, sem sofrer nenhuma alteração. Eu já vi algumas pessoas falando que talvez a maldição arranque a alma do corpo da pessoa e por isso a pessoa acaba morrendo, mas eu acredito que não seja isso, porque os dementadores já fazem isso e o corpo da pessoa fica vivo, né? Eles sugam a alma e a pessoa fica ali viva, vegetando. Enfim, não é bem um vivo, né, que a gente pode chamar, mas anyway. E também, se fosse alguma coisa que afetasse a alma, pessoas que morreram vítimas de Avada Kedavra não se comunicariam, não pareceriam felizes, né, no pós-vida. Como a gente vê o Dumbledore, como a gente vê o Tiago, a Lilian, o Lupin, né? Todos eles morreram vítimas de maldição da morte e todos eles depois apareceram lá com Pedra da Ressurreição. O Dumbledore, não, né? O Dumbledore apareceu pro Harry lá no limbo e todos eles estavam bem. Aquilo era a alma, o espírito deles, né? Eles, acho que então não afetam. A Avada Kedavra não afetava espírito e alma, né? Ele simplesmente afeta o corpo. Simplesmente torna o corpo algo inabitável pra vida. Desliga. É isso que acontece. Então é isso, meus bruxos. Eu queria saber de você o que você acha. Eu já fiz um episódio aqui de uma teoria de como surgiram as maldições imperdoáveis. Esse é focado só na maldição da morte. E
ela fala um pouco aí, essa perspectiva da Morgana Le Fay ter envolvimento nisso. Queria saber o que vocês acham, se vocês acharam plausível, se vocês acharam viagem. Comentem aqui embaixo, o campo dos comentários tá aqui pra isso. Deixe a sua sugestão, sua opinião, se você tem alguma outra teoria, coloca aí embaixo também. E a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Não esquece o seu like, que faz toda a diferença. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão. E até lá, mal feito, feito.